Que a graça e a paz de Cristo estejam com você e a sua família. Mais um encontro de recapitulação da lição da Escola Sabatina. O tema de hoje, as raízes da inquietação. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Você é nosso convidado especial para juntos recapitularmos essa importante lição. Olá, você é muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma recapitulação do estudo da lição da Escola Sabatina, nesse trimestre que estamos falando sobre o descanso em Cristo. Nessa semana, nós vamos estudar as raízes da inquietação. Que a graça e a paz de Deus estejam com você nesse estudo. E conosco hoje, nós temos, mais uma vez, os nossos colegas da nossa equipe aqui do SALT, o Seminário Adventista de Teologia da Faculdade Adventista da Amazônia. Estão conosco o pastor Clodoaldo e o pastor Esinaldo. Para aqueles que não os conhecem, pastores, por favor, digam aí a função de vocês ali no nosso SALT. Pastor, nós trabalhamos no SALT FAAMA com grego e Novo Testamento, lecionando. E na parte administrativa como ministerial, nós aí acompanhamos nossos alunos e fazemos o trabalho ministerial com os pastores ali da nossa faculdade. Ok. Pastor Esinaldo. Obrigado, pastor. Eu trabalho com as matérias de Antigo Testamento, com hebraico também, e coordeno os grupos de pesquisa, né? A coordenadoria de pesquisa do SALT FAAMA, com trabalho de pesquisa. Ok. Então, os nossos colegas são muito bem-vindos, mais uma vez, obrigado por estarem aqui conosco, né? E nós vamos agora, antes de iniciar a nossa recapitulação, pedirmos a bênção de Deus para esse nosso estudo. Pastor Esinaldo, poderia nos dirigir uma oração? Oremos então. Querido Senhor, mais uma vez estamos diante da sua santa palavra, e nós trememos e tememos diante da sua palavra, porque tua palavra é santa e verdadeira. E ao abrirmos a tua palavra, pedimos que ao mesmo tempo o Espírito Santo abra a nossa mente para compreendê-la, para respeitá-la e para obedecê-la, em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, nós estamos na lição número 3, Raízes da Inquietação. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí, ter o seu caderno, a sua caneta para anotação, e nós vamos ler o texto, que é o texto-chave para o estudo dessa semana, que encontra-se em Tiago, capítulo 3, verso 16. A palavra de Deus diz: onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. É um texto duro, né, pastores? Um texto que fala de inveja, fala de rivalidade. Eu me lembro que numa outra recapitulação, nós explicamos aqui, né, a profundidade da inveja, do ciúme, quão triste é isso. E o autor começou aqui a lição nos trazendo como exemplo a árvore que se chama álamo, né? Uma árvore muito conhecida nas regiões do norte do mundo ali, uma árvore muito resistente, chega a 30, 35 metros de altura, chega a viver 150 anos, e é uma árvore que consegue crescer mesmo no período de inverno, o que não é comum para as demais árvores. E estudando essa espécie da vegetação, descobriu-se que isso acontece porque essa árvore tem um sistema de raízes que, além de amplo, é muito profundo, o que permite que ela se alimente e sobreviva e cresça, mesmo em situações de extrema dificuldade, como é o rigor do inverno no hemisfério norte. Mas por que o autor traz esse exemplo para o início da lição? Para nos chamar a atenção de que aquilo que se vê numa árvore, o seu tronco, os seus galhos, as suas folhas, a sua seiva, os seus frutos, são apenas o que você vê que está sendo alimentado por algo mais profundo, algo que está na base, que muitas vezes não se vê,
mas que é a causa disso. E aí então a lição passa aí a nos trazer algumas preocupações para a vida daqueles que são inquietos, o que acontece na vida daqueles que são inquietos e qual é a raiz disso. E eu quero convidar os meus colegas aqui, a começar pelo pastor Clodoaldo. Aí na lição de domingo, pastor Clodoaldo, aí diz, Jesus traz divisão. Como entender esse texto, pastor? Se ele é o príncipe da paz, como diz Isaías 9, verso 6, como entender as palavras de Jesus em Mateus 10, de que ele veio trazer divisão? E qual o impacto disso, resultado disso na vida das pessoas inquietas? Para nós compreendermos qualquer texto bíblico, é preciso verificar o seu contexto imediato e seu contexto amplo. Isso é uma regra básica de exegese. Interpretação, né? Sim. E quando nós abrimos a Bíblia em Mateus 10, nós vamos ver ali logo no primeiro verso o contexto e para quem ele falou isso, né? O texto diz assim, tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, e ali ele começa a apresentar uma série de orientações para os 12 discípulos dele. E em dado momento ele chega a falar isso, verso 34, não pense que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. No texto equivalente a esse aqui, de Lucas 12, 51, ele diz, não vim trazer paz, mas divisão. E realmente a gente fica assim perguntando, por quê? O Antigo Testamento diz que ele é o príncipe da paz, e o próprio João, quando escreve seu evangelho, no capítulo 14, verso 27, ele diz assim, o próprio Jesus Cristo dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá. Então João dá-se uma pista de como nós resolvermos essa aparente contradição. E ao estudar esse texto, e ouvindo a sua pergunta, pastor Carlos, eu lembrei do tempo que eu trabalhava no Hospital Adventista de Belém. Que quando alguém chega, eu posso citar um exemplo, por exemplo, aqui dar um exemplo para todos, para de forma análoga nós compreendermos. A pessoa chegou aparentemente boa, e aparentemente estava em paz, aparentemente, mas o problema dela era interno, não se dava para verificar aos olhos humanos pelo exterior. Então esse paciente era levado à mesa de cirurgia, ele era aberto, e para quem entrou no centro cirúrgico, eu presumo que o pastor Isinaldo, que foi capelão lá também, deve ter entrado algumas vezes em algumas cirurgias, você vê realmente assim, um conflito tremendo. Um indivíduo que entrou todo aparentemente perfeito, agora ele está todo dividido, uma parte do corpo de um lado, às vezes o próprio intestino retirado para fazer algum tipo de procedimento, e depois as coisas são ajustadas, o que estava trazendo algum infortúnio no corpo daquele paciente é retirado, ele é costurado, trazido novamente, fica novo, tá beleza. Então aquilo que Jesus queria dizer é exatamente isso. O contexto é de grande conflito para um grupo de líderes da igreja. Olhe, nós vamos entrar em um grande conflito, as pessoas que combatem o reino de Deus, elas não vão ficar satisfeitas, e aquilo que eles pensam que seria paz, para eles não vai ser paz para quem me aceita. O próprio Jesus Cristo disse que quem comigo não se ajunta, se espalha. Ou seja, se você não estiver junto a mim, você vai estar separado de mim, você está dividido. Então o contexto mais ou menos é esse aí. Nós precisamos compreender que Jesus fala no contexto de grande conflito, para discípulos que seriam enviados para lobos vorazes, e é exatamente o que nós cristãos vivenciamos hoje. Né? Interessante, pastor. Paz no cunho espiritual, Sim. como Paulo disse. Sim. Mas para o mundo é uma verdadeira guerra. Perfeito. E interessante nessa dica que você deu de como interpretar apropriadamente o texto, nesse contexto mais amplo,
no mesmo capítulo, nós temos 3 vezes a expressão não temais. Não temais. Né? Você tem não temais no verso 26, no verso 28, e você tem não temais no verso 31. E aí, então, vai ficando claro para nós que podia haver alguma inquietação ali pelo chamado que eles receberam, né? Porque realmente, num contexto de grande conflito, seguir a Cristo envolve abrir mão de muita coisa, envolve... E um teólogo do século passado, chamado William Barclay, no seu comentário sobre esse texto, ele diz assim, que Jesus aí oferece 3 coisas. Oferece uma luta, oferece uma escolha e oferece uma cruz. Para nós, somos cristãos, para você que nos ouve, exatamente isso está oferecendo. Uma luta, uma escolha e uma cruz. E para finalizar o meu comentário sobre esse texto e esse dia, ele chega a dizer que em nenhum outro lugar Jesus se manifesta com extraordinária honestidade como nesse texto. E isso desconstrói totalmente uma teologia que vive por aí. Aliás, várias teologias, são teologias triunfalistas, numa perspectiva humana, a teologia da prosperidade, teologia da libertação, entre outras. Perfeito, pastor. Muito obrigado. Fica claro aí para nós que se nós aceitarmos a escolha, vai haver luta. E se houver luta, vai haver cruz. Mas se houver escolha, luta e cruz, Cristo está à frente e vai nos confortar, né? Amém. E vai nos apaziguar. Pastor Esinaldo, mas além da divisão, a lição fala também de egoísmo. Né? Que relação tem, pastor Esinaldo, o egoísmo com a inquietude, com a pecaminosidade humana? Em que nível, em que sentido nós podemos entender isso à luz de Lucas 12, que fala aqui da parábola do rico insensato? Uma parábola já conhecida, uma parábola já discutida, mas nem sempre bem compreendida pelas pessoas. Pastor, nós podemos dizer que nós estamos tratando da raiz de todos os males, usar uma expressão que a Bíblia fala aqui. O egoísmo é o início do grande conflito entre o bem e o mal, trabalha em torno da questão do egoísmo. O que é o egoísmo? O egoísmo é a antítese de Deus. Né? Deus é altruísta, Deus dá a vida, Deus ele se deu pelas suas criaturas, Deus vive pelas suas criaturas, a vida de Deus é compartilhada para com as suas criaturas. E o egoísmo é o avesso disso. O egoísmo é quando a pessoa pensa em si mesmo. Daqui nós temos na própria palavra egoísmo, nós temos o termo ego, que é o termo eu, né? O pronome eu, aí né? Tem a ver com o pronome eu no grego. Então assim, o egoísmo é o avesso de Deus. Então a pessoa egoísta, ela vai ser inquieta. Por que ela vai ser inquieta? Porque ela está pensando em si mesma e não pensa em agradar a Deus e muito menos ao próximo. Então isso vai gerar inquietação. No texto bíblico citado na lição, que é o texto usado como exemplo, é a parábola aqui em Lucas capítulo 12, esse homem aqui insensato, ele fala ele tem algumas palavras dele aqui que expressam essa questão do egoísmo. Lucas capítulo 12, no versículo 17, ó, e arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. É interessante aqui, quando Cristo ele vai pronunciar uma parábola, ele seleciona bem as palavras. Né? O homem, ele arrazoava consigo mesmo. Quer dizer, uma pessoa que não busca orientação divina, não busca orientação de Deus, não quer saber da vontade de Deus, o mais importante é a sua própria vontade. Verso 18, ele disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores. Então a gente percebe uma pessoa que pensava em apenas na sua própria exaltação, no acúmulo de suas próprias fazendas, e no final, que é o verso 20 e 21, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, não é rico para com Deus. Então o egoísta é aquela pessoa que pensa somente na sua própria satisfação, e isso com certeza vai deixá-la inquieta, porque na verdade o nosso primeiro pensamento tem que ser a vontade divina. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém. E fica aí o exemplo nessa lição, o exemplo de Cristo, né? Em Filipenses 2,
há um exemplo muito bonito de Cristo ali. Sim. O exemplo da kenose, né, do verbo ekenosin, a kenose de Cristo, o esvaziamento de Cristo, né? Uma parábola paulina para indicar como Cristo conteve os seus poderes divinos, seus atributos divinos, para poder revestir a sua divindade com a humanidade e pisar aqui e viver como um ser humano, a fim de poder morrer em nosso lugar. Sim. Então, esse exemplo de Abnegação. abnegação, de altruísmo, de se diminuir para se fazer um de nós, para morrer em nosso lugar. Exato. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos essa atitude também no nosso viver. Nós vamos para um rápido intervalo. Fique aí e em 1 minuto nós voltamos. Você é muito bem-vindo para estar conosco. Essa é a Faculdade Adventista da Amazônia, a FAAMA, e dentro da FAAMA nasceu o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, o SALT FAAMA. Inaugurado em 1º de fevereiro de 2010, no SALT nós temos gente cuidando de gente. As atividades do SALT FAAMA incluem uma rotina diária de aulas, onde cada dia é realizado um culto, alternando entre professores e alunos para dar início às atividades. O calendário é dinâmico, incluindo estágios, evangelismo de Semanas Santas, evangelismo de 3 meses, onde se formam novos evangelistas. Semanas da biblioteca, semanas teológicas, onde em cada semestre um professor convidado aborda um tema importante da área de teologia, enriquecendo o currículo dos alunos. Os simpósios breves têm sido realizados na área de mordomia, discipulado e outras áreas. Outro evento importante realizado a cada ano é o Concílio do Teologando. A ideia é simples: a igreja vem uma vez por ano ao seminário apresentar o perfil do pastor adventista. O SALT também providencia atividades voltadas para a família do Teologando, como o Dia da Família e o Dia da Criança do Teologando. Um dos pontos altos da vida estudantil é a Semana de Oração, que ocorre em cada semestre na FAAMA. Alunos e familiares reúnem-se na igreja para adorar ao Senhor e renovar seus votos de consagração. Por isso, aqui, a gente cuidando de gente. Cada professor tem o seu grupo de alunos a quem deve visitar e orar. Há um espírito de gratidão no SALT FAAMA. Alunos que têm dado testemunho sobre como consideram a influência do SALT em suas vidas. Isso é gente cuidando de gente! Isso é SALT FAAMA! Estamos de volta com o segundo bloco da nossa recapitulação do estudo da nossa terceira lição do trimestre, Raízes da Inquietude. Você é bem-vindo para continuar conosco. Temos aqui os colegas, pastor Clodoaldo, pastor Esinaldo. Estávamos falando, antes do nosso intervalo, que Jesus foi o nosso exemplo. O exemplo de altruísmo, o exemplo de alguém que voluntariamente se diminui, sem perder a divindade, mas se diminuindo, se contendo, mantendo alguns de seus atributos contidos em manifestação, para que pudesse vir aqui morrer em meu e em seu lugar. Que exemplo de Jesus. Pastor Clodoaldo, na lição aqui de terça-feira nós vimos a questão da ambição. E vimos como texto aqui, que tristeza para Jesus, pastor. Na última ceia ali, Jesus na antessala do martírio, no corredor da morte, e ver os seus companheiros ali, inclusive os mais íntimos, lutando entre si para saber quem seria o maior, pastor. Como é que fica isso? Essa ambição, qual a raiz disso, pastor? E o resultado disso em termos de inquietude? Esse problema é sintomático. Em lições anteriores que nós estudamos, o pastor Esinaldo apresentou que Miriam e Arão teve esse mesmo sentimento em relação a Moisés. E quando nós lemos nos evangelhos, se vamos, por exemplo, para Mateus, no capítulo 19, logo depois daquela história do jovem rico,
Pedro, depois Jesus diz assim, se você doar tudo para o jovem rico, você vai alcançar um tesouro no céu. É a promessa de Cristo, né? Pedro, ouvindo aquilo tudo juntamente com os outros discípulos, quando o jovem rico vai embora, triste, Pedro chama Jesus em particular e pergunta, e nós, o que teremos? Ou seja, o próprio Evangelho evidencia que esse era um sintoma muito presente nos discípulos, mesmo porque eles possuíam uma visão equivocada de Jesus. Nós sabemos que para o judeu a grande esperança judaica era o Messias, e esses discípulos também aguardavam o Messias em conformidade com as expectativas judaicas, uma vez que eles eram judeus. Então não era diferente as expectativas deles. Eles esperavam o Messias que expulsasse os romanos, que assumisse Israel novamente, o reinado de Israel, e estabelecesse a paz definitiva para o reino de Israel. E isso é muito evidente ao longo dos evangelhos, né? E essa briga lá perto da ceia é evidência disso também. E interessante é que a resposta de Jesus Cristo, lá no livro de Lucas, no capítulo 22, quando ele diz assim, os reis dos povos dominam sobre eles, os que exercem autoridades são chamados de benfeitores, mas vocês não são assim. Pelo contrário, aqui Jesus apresenta a lógica da liderança do seu reino. Porque, veja, o que eles estão demonstrando aqui é a ambição, o desejo exacerbado por posição, status, poder, glória e bens. É o tema da lição, ambição. E Jesus apresenta qual a lógica do seu reino, diz assim, pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor. E aí o senhor pode fazer um link, e os irmãos que nos assistem podem fazer um link, com o que Paulo escreveu ali em Filipenses 2, 5 a 8, que apresenta uma lógica progressiva do que é servir. Sim. Você tem Jesus comparado a Deus, depois comparado a servo, depois comparado a homem, depois ele ia passar por morte, e ali especifica a morte mais vergonhosa. E depois vem a exaltação. Exato, a morte de cruz para poder se exaltar. Então, era o que Jesus queria que eles captassem. Olha, a lógica do meu reino é diferente da lógica que vocês têm no coração. Agora, interessante que Jesus está ali sempre tomando cuidado de não deixar prosperar essa ambição, né? Sim. Quando a mãe dos primos vem pedir posições privilegiadas, ele fala, olha, calma que vocês não sabem o que vocês estão pedindo, né? Depois os outros ficaram, o texto lucano diz que os 10 ficaram muito bravos com o pedido dos dois, da mãe dos dois, né? E Jesus vai para a ceia e, para não ter diferença, coloca os 10 sentados na mesma altura, junto com ele. Mas ainda assim ali há uma provocaçãozinha em João. João cochicha perguntando quem é o traidor. Jesus não responde só para João, Jesus prefere responder para todos. Depois, na ressurreição de Jesus, João e Pedro saem junto correndo, mas João deixa Pedro para trás. Depois, quando Pedro está se reconciliando, ele pergunta para Jesus, e esse aí? Né? Então, Jesus vai tentando não deixar claro que no reino dele, a ambição... Não há predileção. Não há predileção, não tem motivo para a ambição. A única coisa que justifica a ambição é a pecaminosidade do coração humano. Né? Pastor Zinaldo, e a hipocrisia que vem ali na esteira da ambição? O que dizer da hipocrisia à luz desses textos que a lição comentou essa semana? Né? Pastor, analisando aqui a lição dessa semana, vocês estavam comentando, aí me veio um pensamento assim na mente. Tudo isso revela quão depravada, né, uma palavra muito forte, é a natureza humana. E assim, nós estamos tratando sobre esses sentimentos e tal, e parece que quando a gente trata desses assuntos, parece que a gente quer tirar o corpo fora. Não, isso não acontece comigo. Esse é um problema sério nosso. Porque essa é a doença de Laodiceia. Rico sou e de nada preciso, eu não tenho essa doença, não. Essa é a síndrome laodiceana, lá no Apocalipse capítulo 3, né? Quando a gente acha que esses problemas também não vão nos afligir. Eu acredito que nós, como pecadores, por natureza, infelizmente, esses sentimentos, em algum momento na vida, passam pelo nosso coração.
Tá? Inclusive esse aqui, a hipocrisia. Nós estamos tratando a hipocrisia. Respondendo aqui brevemente a pergunta, aqui a lição ela apresenta Mateus capítulo 23, é um texto longo, o amigo pode ler em casa aí do versículo 1 até o versículo 13, e o objetivo dos autores da lição é justamente pontuar quais são as características da hipocrisia. Eu enumerei aqui 4 na resposta. Então, primeiro, os hipócritas, ou então o hipócrita, não vive o que prega. A palavra hipócrita dá essa ideia de um ator, né? É um ator, não vive o que prega. Segundo, quer ser visto, tem a necessidade de ser visto. Ama o primeiro lugar e quer ser admirado pelos outros. Aí eu faço uma pergunta, né? A mesma pergunta que Jesus fez quando esteve lá em João capítulo 8, diante daquele público que estava querendo apedrejar a mulher. Quem aqui nunca sentiu isso? Atire a primeira pedra. Então, apenas acho que essa lição está revelando o grande problema que nós somos. O drama do ser humano. O drama do ser humano. Nós somos isso aqui. Eu não posso olhar para essa lição, não, isso aqui não acontece comigo. Se eu fizer isso, aí sim eu estou incorporando a síndrome laodiceana. É a doença de Laodiceia. Não, eu sou isso aqui. Eu tenho esse problema de egoísmo, eu tenho esse problema de inveja, eu tenho esse problema aqui. E aí eu acredito, pastor, que a cura começa aí. É quando o doente reconhece que ele está doente. Pastor, se o senhor me permite, Pois não. no capítulo 23 de Mateus, nós temos uma das admoestações mais duras de Jesus para com um grupo de religiosos, que o próprio texto identifica como escribas e fariseus. E ele usa um termo, que é o título da lição de quarta-feira, hipócritas, do grego hipócrises, ou hipócritas. E a gente precisa, para compreender de forma mais ampla o que é um o que hipócrita, o pastor Isinaldo está tentando nos ensinar, é preciso compreender quem eram esses, o que isso representava. Esse termo significa representar um papel. E todos os atores que se apresentavam nos teatros greco-romanos, eles são chamados como hipócritas, porque eles representavam. Eles não apareciam como eles eram, eles usavam uma máscara. Então, quando vem essa admoestação de Jesus Cristo contra os líderes religiosos e que é aplicável para os nossos dias, Jesus está dizendo o seguinte: vocês não podem ser atores. Vocês não podem ter aparência de adventista e viver como um mundano por trás. Tire a máscara. Vai aparecer quem você é. Você vai aparecer como um pecador. Aí eu vou poder fazer alguma coisa por você. Porque enquanto você ensinar e viver fora da realidade, porque ensinar e viver fora da realidade, eu não posso fazer nada por você. Então o capítulo 23 de Mateus nada mais é do que a tentativa de Cristo de resgatar um grupo que se sentia o melhor de todos os outros, mas que na realidade estavam totalmente perdidos. Interessante, pastor Clodoaldo, nessa mesma esteira de raciocínio, nós temos aqui em Mateus 23 o detalhe de que essa advertência aos hipócritas, escribas e fariseus, ela se dá no contexto da prévia ali, contexto ali já chegando no momento em que Jesus vai fazer o seu sermão escatológico. Né? Essa sessão toda de Mateus, que começa em 21 até 25, que mostra exatamente o problema de Mateus 21 a 23, o sermão escatológico em 24 e depois as 7 parábolas de juízo, começando ali no 24, a segunda parte, vai até o 25. O que conecta essa advertência de Jesus diretamente ao contexto escatológico de Mateus 24. O que traz para nós uma relevância muito grande, porque o sermão escatológico de Jesus tinha algo aplicável à destruição de Jerusalém em anos 70, mas existiam predições ali para a escatologia do tempo do fim. Então, se toda essa advertência de Jesus aqui vai culminar nesse sermão, há que se pensar que essa advertência tem também uma aplicação
escatológica para nós hoje, né? Que vivemos no tempo do fim aí. E há aqui, inclusive, o equivalente ao rib profético veterotestamentário, que é o ai, aqui no verso 13. Ai de vós, escribas. Quando você lê o Antigo Testamento, o pastor Esinaldo sabe disso, né? O ai, o rib profético, quer dizer aquele anúncio de juízo de morte antes da morte chegar, né? E todo estruturado ali naquelas 7 etapas, né? Em que o profeta denunciava de fato esse juízo iminente. O pano de fundo parece aquele discurso profético, aqueles discursos que os profetas faziam no Antigo Testamento, chamado de oráculo profético, que tem toda uma estrutura. Toda uma estrutura. Mas, pastores, fechando então a parte de quinta-feira, eliminando a inquietação. Depois de tudo isso que a gente viu, hipocrisia, ambição, egoísmo, divisão, hipocrisia, a relação disso tudo com a pecaminosidade humana, a lição termina nos fazendo lembrar que qual é a solução para isso? Onde está a solução disso? E apresenta a promessa de Jesus aqui em João 10, pastor Clodoaldo. Fala um pouquinho para nós sobre João 10. Essa é uma das promessas mais importantes na Bíblia, mais lindas da Bíblia. E nós precisamos ter essas promessas bem vívidas em nossas mentes. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, ele registrou um texto muito interessante, o capítulo 15, verso 4, que ele disse assim: tudo quanto outrora foi escrito, para o vosso ensino foi escrito, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E João, quando escreve esse texto, ele já está bem velhinho, morando em Éfeso, bem perto já da sua morte, o último discípulo. E eu admiro muito o João exatamente porque ele só, na sua solidão, ele conseguia, na ausência dos amigos, ele conseguia encontrar a presença de Deus em sua vida. E ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Aí ele tenta transportar a mentalidade dos seus ouvintes para a grande esperança de todos nós. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E o restante vocês já sabem. O que eu acho interessante é que às vezes nós estamos em dificuldades e pensamos que estamos chegando ao fim. Quando morre-se alguém, ou qualquer um de nós estamos beirando a morte, vivemos em período de pandemia, nós pensamos que estamos chegando ao fim. Na realidade, nós estamos voltando às origens. Vamos descansar para voltar às origens, que é para a casa do Pai. Amém. Amém. Muito bonito isso, né? Vida e vida em abundância. Ok? Eu penso que com essas considerações nós podemos caminhar então para nosso fechamento da lição, da recapitulação da lição dessa semana. Pastor Clodoaldo, qual seria então a sua síntese da lição dessa semana, considerando tudo que nós estudamos e deixando uma mensagem de aplicação prática para as pessoas que estão nos acompanhando? É muito fácil sermos contaminados pelo egoísmo, pela ganância, pela ambição e nos depararmos no final da vida com a brutal realidade de que isso apenas nos distanciou de Deus, de Cristo e de suas promessas. Mas quando nós olhamos para João 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós vemos que em Cristo existe uma esperança para a raça humana. Em Cristo há esperança para o meu pecado, para o meu desespero, a minha tentativa até louvável muitas vezes de ser melhor, infelizmente não consegui. Em Cristo eu conseguirei. Os méritos de Cristo serão colocados em mim. E toda ambição, egoísmo, ganância, inveja, eles serão lançados sobre Cristo e diante de Deus eu terei a natureza de Cristo e Cristo terá a minha natureza. Essa é a nossa esperança. Essa é a sua esperança. Pastor Esinaldo, uma mensagem de síntese da lição e uma mensagem
resumida aí para os nossos assistentes, as pessoas que nos acompanham. Eu achei muito interessante, muito sugestivo o título da lição, né? As raízes da inquietação. E a lição ela veio apresentando várias manifestações pecaminosas, né? Egoísmo, presunção, divisão, orgulho, hipocrisia. Só que acho que o mal, é aquele ditado, né? O mal precisa ser tratado em sua raiz. Então, quais são as raízes de tudo isso? Então, a raiz está na natureza humana. Nós confundimos o pecado, a gente confunde o pecado, aqui está o problema do legalismo, confundir o pecado meramente como um ato. Que na verdade o pecado é muito além do que um ato. O pecado ele atingiu o DNA, o gene humano, então, a natureza humana. Então esse problema precisa ser resolvido aqui dentro do coração, dentro da natureza. E aí não há obra humana alguma capaz de fazer isso, de transformar aquilo que está depravado. Então essa é a natureza humana. Somente uma obra divina. Usando o mesmo texto que o pastor Clodoaldo frisou, mas o início do texto, que é São João 14, versículo 1, um texto que você bem conhece, né? Não se turbe. Eu achei muito interessante o uso desse texto para a lição. A lição ela fala sobre inquietação, embora aqui o termo era não se turbe, turbulência, não se inquiete, não se turbe o vosso coração. E qual é o segredo para resolver o problema no âmago, na raiz? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então acredito que a fé em Jesus Cristo, não somente a crença que Deus é poderoso, que Deus é o Criador, na verdade essa é uma fé mais generalizada, todos assim creem, mas a fé em Jesus Cristo como Salvador, a fé em Cristo como aquele que perdoa os pecados, a fé na graça de Jesus Cristo é o único antídoto, o único remédio, a única solução para resolver esse problema que afetou a raiz. Então as raízes da inquietação. Então talvez a pessoa esteja aí inquieta e essa inquietação esteja sendo manifestada através de uma presunção, de uma hipocrisia, de um egoísmo, de um sentimento faccioso, usando os termos bíblicos. A maneira de se resolver isso é uma só. É a graça de Jesus Cristo, que pode atingir a raiz do problema, que pode atingir justamente a nossa natureza. Perfeito. É justamente nesse ponto que a lição chega, né? Nos lembrar que a graça de Cristo, que é o seu amor em ação para nos salvar, nos traz vida e vida em abundância. Que a palavra, eu achei interessante aqui, a palavra usada em João 10:10, ele nos prometeu vir para trazer vida e vida em abundância, a palavra perissos, ela aparece também em Mateus 23:14. Mateus 23:14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Quer dizer, você tem a antítese aqui. O que Cristo está indicando com essa forma de se expressar? Que quando a gente descansa nele, quando a gente o aceita e descansa nele, ele tem vida em abundância para nos dar. Como disse bem o pastor Zinaldo, ele vai na raiz, na nossa natureza. O problema não é só o que nós fazemos, não é só o que nós pensamos, o problema é o que nós somos. E Cristo vai, o Espírito Santo vai na nossa natureza, começa a nos trabalhar, começa a nos burilar. Mas se nós não aceitarmos isso, aí fica o que foi dito aqui para os escribas e para os fariseus. Então, se por um lado existe vida em abundância para os que aceitam essa vida em abundância, por outro lado, há juízo muito severo, em abundância também, para aqueles que não aceitaram. E sabe o que quer dizer isso, pastores? Quer dizer que Deus está sempre mostrando quem Ele é. O equilíbrio perfeito entre a misericórdia e a justiça. Né? Então, que Deus nos abençoe. Talvez tenhamos falado para você hoje que está aí angustiado. Talvez você leu essa lição essa semana e se pegou pensando vários momentos, gente, a lição está falando de mim. Não se sinta só. Nós também nos reconhecemos nessa lição, temos o que melhorar, mas reconhecemos que o Espírito Santo pode nos dar o poder necessário para isso. Receba essa bênção hoje na sua vida. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe onde você estiver. Mas antes, eu convido todos vocês para nós juntos fazermos uma oração para finalizarmos esse estudo.
Pai Celestial, quão gratos te somos, Senhor, porque mesmo sabendo quão pecadores somos, mesmo sabendo a condição do nosso coração, as raízes do mal que há em nós, o Senhor decidiu nos amar e enviou o Teu Filho para morrer por nós, para nos dar o exemplo e para nos dar o Espírito Santo, que nos regenera, que nos acompanha, que nos abençoa e que nos dá as condições necessárias para refletirmos o Teu caráter. Humildemente nos entregamos em Tuas mãos. Queremos viver uma vida em abundância. Por isso nos ajuda. E todos aqueles que nos acompanham, uma bênção a cada um, Senhor. Pois nós nos entregamos a Ti, fazendo esta oração com esperança e fazendo com confiança, porque a fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. 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 Obrigado pela sua companhia e você é convidado especial para estar conosco na próxima lição, a lição 4, o custo do descanso. Você será bem-vindo e que Deus o abençoe, que Deus a abençoe e até lá.